noite para vocês, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi a semaninha? Foi boa? A minha semaninha foi muito boa, muito frutífera, inclusive, com muitas coisas. E a gente hoje está aqui para começar mais um live, nosso quarto live da série, para falar sobre sodomia não é bem aquilo que você pensava. Eu não vou nem te dizer que te enganaram, não te enganaram, não. A questão é que a gente foi criado com uma etimologia completamente errada dessa palavra. E eu estava saindo lá do Celebrando a Recuperação, aí eu vinha descendo a José Indino rapidinho, o meu novo pastor, porque a minha igreja está mudando de pastor, né? Então, meu novo pastor, meu antigo professor, que foi meu professor na época da teologia, passou assim um zap para mim. Lília, você já viu esse texto aqui que eu escrevi? Eu falei assim, não. Ele falou assim, vai ver, é um texto curtinho. E aí eu vim ali, estacionando o carro, vindo pela rua, entrando aqui na rua e tentando ler o texto dele. Aí cheguei aqui, abri, e para minha glória, minha alegria completa, o texto dele é uma complementação total de tudo que eu quero falar aqui hoje com vocês. Então eu recomendo que vocês vão até lá nesse post que eu coloquei aqui abaixo, logo do meu vídeo que está começando, tem um post chamado assim, Nós Cristãos Somos Homoclastas. Então, se você não teve tempo para ler agora, antes do vídeo, não tem problema. Deixa para ler no final, que vai ser uma complementação de tudo que eu tenho para falar para vocês. Então, gente, nós fomos ensinados que sodomia é homossexualismo. Acho que todo mundo já ouviu isso pelo menos uma vez na vida. Eu lembro que uns 10 anos atrás, 10 não, 2003, tem mais, então são 13 anos, né? 13 anos atrás, eu estava na EBD da minha igreja e tinha uma classe lá de teologia bíblica do Antigo Testamento que eu tinha criado aquele curso lá e fomos inserir aquele curso dentro do programa da EBD da igreja. E eu estava mostrando para as pessoas que alguns conceitos que a gente aprendeu deturpado, mas que no fundo, eles são diferentes, eles estão... como é que se diz? Quando a gente vai estudar exegeticamente, que a gente pode fazer uma análise etimológica, a gente vê que a coisa é outra. E aí eu esbarrei, naquela época, com esse texto de Sodoma e Gomorra, falando sobre o tal do pecado da Sodoma, e eu fui tentar fazer uma varredura, isso há 13 anos atrás, nesse texto, para ver, porque alguém tinha me sugerido que o pecado de Sodoma não era homossexualidade, eu fiquei intrigada com aquele negócio, e fui varrer a Bíblia atrás de Sodoma, fui perseguir Sodoma dentro do texto bíblico, a fim de esclarecer minha dúvida. E aí, como eu sou professora de hebraico, eu fui lá atrás no texto original, no hebraico, fui ver Sodoma, o que era, e eu esbarrei naquele trecho lá do Gênesis 19, onde diz assim que os homens de Sodoma falaram para Ló, traga esses homens cá para fora porque queremos abusar deles. E aquilo dali para mim era a essência do que o pessoal dizia que não, isso aqui é homossexualidade mesmo. Então, ficou um negócio assim meio tenso, porque eu fui procurar essa palavra que ele fala para que abusemos deles, e aí várias versões aqui bíblicas em português, algumas diziam explicitamente para que tenhamos relações sexuais com eles. Mas eu fui buscar o bendito do texto e quando eu fiz a minha busca na concordância bíblica em hebraico, não fiz a minha busca na concordância em português. Claro, se é um problema de tradução, não adianta eu buscar o termo em português. E quando eu fui lá para a consulta do texto hebraico, eu descobri que não tinha. Aquele abusar dos homens não era essencialmente relação sexual. E algumas bíblias em português traduziram para que tenhamos relações sexuais com eles. E aí eu comecei a ficar meio nervosa com aquele texto e fui fazer uma varredura, né, encontrar quantas vezes aquele verbo usado para que abusemos dele era usado na Bíblia, em que textos eles eram usados. E aí eu fui percorrer o Antigo Testamento inteiro e todas as vezes que eu vi aquele mesmo verbo que era usado e traduzido como abusar, ele nunca aparecia conotado com relação sexual. Aí eu falei assim, não, então tá bom, vamos lá, né? Vamos atrás, vamos ver qual é o verbo usado. É que eu não tenho mais isso aqui, que isso aqui ficou numa transparência há muitos anos atrás, que eu tenho que catar aqui, não tive tempo para ver isso hoje. Senão eu trazia para vocês aqui, escrito em hebraico para vocês verem. Eu fui catar aquele negócio, qual o texto na Bíblia que fala de um abuso sexual. Aí peguei aquele texto do Amon com a Tamar, né, que ele estupra a própria irmã,
e para ver o que se deitou com ela, abusou dela, aquela coisa toda, e fui ver. O verbo é completamente diferente, não é o mesmo verbo. Então, de fato, o verbo que está lá no Amon, abusando da Tamar, estuprando a Tamar, é o verbo que denota relação sexual. Mas o abusemos deles, lá em Gênesis 19, referente aos homens de Sodoma, não é abuso sexual. Aí eu fui tentar investigar claramente qual é o sentido, então, desse verbo. E aí encontrei muitos sentidos ligados à extorsão, coerção. Então, toda vez que esse verbo abusar das pessoas está escrito lá com a mesma palavra do verbo hebraico para abusar, abusemos dele lá do Gênesis 19, ele está ligado com abuso, extorsão e etc. E eu achei aquilo muito interessante, porque a gente fica o tempo inteiro dizendo que o pecado de Sodoma era a homossexualidade. E a gente passou a vida inteira dizendo isso, e na verdade o texto hebraico nem diz nada sobre homossexualidade. Ele fala de um abuso físico, sim, mas esse abuso físico ele tem mais raízes. Aí, o professor Luiz Roberto acabou de me passar esse texto que eu deixei linkado aí embaixo do meu vídeo, que você pode acessar depois e tem um complemento bem legal sobre isso. Mas a literatura que eu fiquei pesquisando esse fim de semana para trazer para vocês é, na verdade, escrita por um rabino que eu conheci lá na sinagoga do Newton Bonder, né, lá no Midrash. E foi uma coisa assim, muito legal ter encontrado esse homem falando sobre o judaísmo e homossexualidade em 2013. Eu assisti a conferência dele inteira. E ele tem um livro escrito sobre isso. Ele é um rabino lá de Nova York, ele nem fala português. E quando eu falei para ele que eu estava dando esse curso de Bíblia, Gênero e Cultura Contemporânea, que eu queria fazer essa abordagem inclusiva, mas exegética, né? Com o texto bíblico lá na raiz. Ele ficou muito contente, ele mandou 2 capítulos do livro dele para a gente usar no nosso curso, pelo ensino à distância que a gente tem aqui funcionando na Igor Gestão. E eu fiquei muito enriquecida com a análise do texto de Sodoma que ele faz. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho desse aprendizado que eu tive com o rabino Steven Greenberg, no livro dele chamado Wrestling with God and Man, Homosexuality in the Jewish Tradition. Ou seja, eu não fiz a tradução desse texto, mas é disputando entre homens e Deus a homossexualidade na tradição judaica. E o trabalho que o Steven Greenberg faz é mais ou menos o que eu faço. Por quê? Porque dentro do judaísmo ortodoxo, os jovens homossexuais eles são impedidos de congregar na sinagoga. E o que ele faz mas nós não temos base para expulsá-los da sinagoga. A gente tem que manter essas pessoas dentro da congregação judaica. Elas não têm que sair da congregação porque são homossexuais. É mais ou menos da mesma linha que eu caminho. E o que aconteceu? Eu lendo esse texto descobri algumas coisas muito interessantes que eu vou compartilhar aqui com vocês. E vou compartilhar mais daquilo que eu descobri estudando o texto dele nos próximos vídeos, porque tem algumas coisas bem legais. Tem textos sobre homossexualidade, falando da questão homossexual dentro do texto do Antigo Testamento, que a gente nem imagina que seja. Mas nada como pegar alguém da língua original, alguém que sabe ler o texto hebraico para ministrar em hebraico, né? Faz uma diferença danada. Então vamos lá. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: a palavra sodomia foi inventada por um clérigo inglês para descrever o coito masculino e ajudou a transformar as relações sexuais entre homens numa maldade sem paralelo. Bom, aí eu fui atrás dessa informação. Alguns dizem que a palavra sodomia para caracterizar o ato sexual entre homens e mulheres, o ato sexual entre homens foi começado a usar por Filo lá no primeiro século da era cristã. E tinha alguma coisa a ver já com aquele contexto grego, onde a relação entre os homens, sexual entre os homens era coisa comum, era muito normal, era até elogiada, vamos dizer assim, porque os gregos diziam que o verdadeiro amor é aquele de um homem para outro homem. Porque este amor não tem nenhum interesse em procriação. Então ele é um amor autêntico. Se você ama uma mulher, você tem interesse de, com ela, constituir uma família, perpetuar seu nome, então acaba que o interesse daquele amor por uma mulher, ele tem uma via de retribuição. Quando você ama um outro homem, não tem essa via de retribuição, então esse amor é muito mais sublime. E por isso mesmo os gregos tinham 3 palavras para
classificar amor, que a gente já ouviu muitos pregadores por aí dizer, né? Ágape, filos e qual é a terceira? Eros, né? Então, o que acontece? Essas três palavras, elas mostravam três naturezas diferentes de amor, mas esse amor ágape era muito comumente usado. A gente aprendeu que é o amor de Deus por nós, o amor incondicional e tal, mas era muito usado para descrever o amor de um homem por outro homem lá na Grécia, naquela época, tá bom? Bom, ditas essas coisas, então eu descobri que, na verdade, o termo sodomia, ele é um... Eu encontrei na Septuaginta, enquanto eu estava estudando esse texto para falar com vocês hoje, a palavra sodomon, que não é Sodoma, mas é sodomon. E aí ele dá um genitivo, algo de Sodoma. E aí eu comecei a descobrir, porque a palavra sodomia não existe no Antigo Testamento. E toda vez que alguém está fazendo algo que nem as pessoas de Sodoma faziam, eles se referem aos atos dos homens de Sodoma. É assim que o texto hebraico explicita. Então eu copiei para vocês aqui, para a gente só situar, o que é sodomia dentro do nosso dicionário. E foi aí que, voltando àquilo que eu estava falando no início, quando eu estava dando essa aula, lá 13 anos atrás, tinha um advogado na minha turma. E eu falei, então, gente, o pecado de Sodoma não é homossexualidade. Aí ele teve uma reação e falou assim, não, mas no direito está escrito que é assim. Inclusive, o ato de sodomia ele é classificado juridicamente como ato anal. Ok, mas isso é uma corruptela, entende? Porque não é este o sentido de sodomia. No texto bíblico não é. Então, nós emprestamos um termo do texto bíblico usado dentro de toda uma ideologia religiosa, de uma teologia, inclusive, para classificar no nosso idioma questões pertinentes à legislação, usando a apropriação errônea desse texto. Então, sim, se você vai ao dicionário Aurélio, você vai encontrar isso aqui, ó. No Antigo Testamento, não, desculpe, tá aqui. Sodomita é aquele que pratica sodomia, e a sodomia é conjunção sexual anal entre homens ou mulher, ou entre homossexuais masculinos. Então, a relação anal, ela é, independente de ser com homem ou com mulher, independente de ser de mulher com mulher por meio de um brinquedo erótico, alguma coisa qualquer, independente de ser de um homem contra o homem, com outro homem, ela é chamada no nosso dicionário, no nosso vernáculo, de sodomia. Mas aí diz que sodomia é aquilo que os habitantes de Sodoma praticavam. Então vou eu lá atrás dos habitantes de Sodoma para entender o que eles praticavam. E esse texto sozinho do Ló, sendo clamado pelos homens lá de fora, dizendo, manda os anjos cá para fora para a gente abusar deles, ele não é suficiente. Então, para eu dizer o que é sodomia, eu tenho que entender o que os habitantes de Sodoma faziam. E eles não faziam só sexo, eles faziam um monte de outras coisas, tá bom? Então, eu fui fazer uma varredura aqui, uma análise de incidência da palavra mesmo. Eu fui olhar todas as vezes que a palavra homens de Sodoma ou atos dos homens de Sodoma ocorria no Antigo Testamento e fui ver como ela era aplicada. E não tem nenhum lugar no Antigo Testamento, e as ocorrências são mais de 30, a atos dos homens de Sodoma não tem nenhum lugar esse ato caracterizado como ato homossexual. Então, na nossa língua, isso é ato sexual de homem, anal entre homens e mulheres, seja lá o que for. No texto bíblico, sodomia não é ato sexual. Então, a gente já tem um primeiro nó exegético, porque não dá para chamar de sodomita o homossexual. Não pelo texto bíblico, você pode chamar pelo vernáculo português, mas da língua portuguesa, mas no texto bíblico não é assim. E aí a gente vai analisar o que esses homens de Sodoma faziam. Então eu, nessa minha análise aqui, descobri um bocado de coisas. E eu vou depois deter num texto maior de Ezequiel para a gente poder fazer essa análise. Então, na verdade, o termo começa a ser usado como sodomia para classificar a relação sexual ali por volta do 1º século. Corresponde com esse período do Filo
E aí a informação do rabino desse clérigo em inglês que apropriou da palavra para caracterizar é uma informação posterior. E ele está também falando dentro de um contexto cristão, mas o próprio Tomás de Aquino, ele reforça essa palavra como sendo o uso da relação homoafetiva, homossexual. Então, ele fala algumas coisas aqui muito interessantes. Ele fala assim, se faz muito claro, porque o texto era em inglês, aí está traduzido para o espanhol, então estou tendo que traduzir aqui na hora real, tá? No tempo real. Se faz muito claro o que ocorre quando uma mulher de verdade está sendo entregue para substituir um visitante masculino diante da petição da multidão. Aqui, sem dúvida, a multidão só queria aos anjos convidados, os homens, os masculinos. E aí o Ló entrega as mulheres. Eu não sei quantos de vocês já leram esse episódio, vou dar uma paradinha aqui para pegar o texto bíblico e ler, mas só para quem nunca teve contato com esse texto bíblico, ter uma noção do que eu estou falando. Que me ocorreu aqui, que de repente teve gente que nunca viu esse texto na vida. Então eu vou parar aqui um pouquinho para ler para vocês. Gênesis capítulo 19, quem tiver uma biblinha pode acompanhar aí junto. Então veja só, a situação foi a seguinte, os anjos tinham ido visitar Abraão e disseram que estavam indo destruir Sodoma e Gomorra. O Abraão tinha feito aquele monte de orações e não deu em nada porque não tinha 10 justos na cidade. Então a ordem de Deus era, tira quem se salva daí e vão tacar o fogo. Esse é o texto. Inclusive considerado na teologia feminista como um dos textos de terror, né? Mas enfim, vamos lá. E aí fala o seguinte, quando eles chegaram na cidade, Ló estava sentado à porta da cidade. Então o Ló, ninguém senta na porta de uma cidade se não for para julgar. Em cidades daquela época da antiguidade, o portão da cidade era um espaço que tinha um monte de banquinho com mesinhas, onde as pessoas sentavam ali para julgar as pequenas causas. Entende? Era um tribunal de pequenas causas. Coisas grandes iam para outras instâncias, para o rei da cidade, para o soberano, mas as pequenas causas eram ali. E o Ló, assentado à porta da cidade, quase tudo isso indica que ele era uma pessoa íntegra o suficiente dentro das maldades de Sodoma para ser colocado como juiz para fazer a solução e estabelecer sentença entre disputas jurídicas dos próprios cidadãos da cidade. Isso para vocês terem uma noção de que era o estrangeiro quem tinha que exercer justiça e juízo na cidade, porque não tinha gente de Sodoma suficiente para dar conta da coisa sendo feita justa. Isso já é uma primeira pista. Quando Ló os viu, levantou-se, saiu ao encontro e prostrou com o rosto em terra, e disse, meus senhores, rogo-vos que venhais à casa do vosso servo para lavar os pés e pernoitardes. Amanhã cedo, ao despertar, seguireis vosso caminho. Mas eles responderam, não, nós vamos passar a noite na praça. E isso, dentro da cultura nômade, isso é muito triste, porque os nômades, eles são muito hospitaleiros. Então, eles recebem você mesmo sem nunca ter te visto para ficar e dormir na tenda deles, na habitação deles. Nas cidades da antiguidade, não se deixava uma pessoa na cidade, na praça da cidade esperando, porque ela podia ser alvo da maldade. No Antigo Testamento inteiro, as grandes cidades, até as pequenas cidades, elas eram conhecidas como espaços de iniquidade. Elas não eram lugar de coisa boa. Sabe? O bom está no campo, não está na cidade. Então, deixar um visitante forasteiro na praça da cidade é submeter esse cara para ser roubado, maltratado, espancado e coisas desse tipo. E o Ló não queria que isso acontecesse com aqueles 3 visitantes. Mas os visitantes estão tão indignados que eles não querem entrar nem na casa do Ló. Então ele fala assim, amanhã cedo, ao despertar, seguireis o vosso caminho. Mas eles responderam, não, nós vamos passar a noite na praça. Ló insistiu muito com eles, de modo que foram com ele para casa, onde lhes preparou um jantar e alguns pães, e eles comeram. Antes de irem deitar-se, os homens da cidade, aí sim, os habitantes de Sodoma, homens de Sodoma, que é como está no texto hebraico, cercaram a casa. Moços e velhos vieram todos sem exceção. Chamaram a Ló e disseram, onde estão os homens que vieram à tua casa esta noite? Traze-os cá até nós para termos relações com eles. A Bíblia Voz também traduziu como termos relações. O texto hebraico diz para conhecermos ele. O verbo é para conhecer. Aí você fala, conhecer bíblico, conhecer da cama. Não, conhecer.
E a prática era a seguinte: sabe quando você está entrando assim numa comunidade que os traficantes do local embarreram a entrada, aí você está começando a entrar, se você não tiver nenhum conhecido lá dentro, não entra, porque eles chegam com aquela metralhadora diante de você, você vai fazer o que aqui? O que você quer aqui dentro? Quem é você? É desse jeito. A gente vive muito parecido com o contexto de Sodoma, tá? Era exatamente aquilo que eles faziam. E se você não tiver um conhecido lá dentro onde você vai poder se abrigar, você pode estar correndo um risco de vida enorme ali, porque os caras podem te levar não sei para onde e dar um tiro em você se eles desconfiarem da sua cara e fica por isso mesmo. Então vamos lá. Eles queriam conhecer esses homens. Eu conhecer nesse sentido, porque eu fui pesquisar a raiz desse verbo, tá? Eu pesquisei esse negócio para falar para vocês. Eu estudei isso aqui antes de chegar aqui para falar, tá bom, gente? Então, o Ló saiu à porta, fechou a porta atrás de si. Então, tipo assim, os homens estão lá dentro, os caras de Sodoma estão lá fora. O Ló sai, passa assim na porta e bate a porta atrás dele, assim, rapidinho, né? E fala assim: por favor, meus irmãos, não façais semelhante maldade. Aí ele fala: eu tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para fora. Podereis fazer com elas o que bem entenderes, mas nada façais com esse homem. Então, é por conta deste versículo que todo mundo tem a facilidade de interpretar a sodomia como abuso sexual. Era também, mas não só. O abuso sexual é um outro ato que daqui a pouco eu vou explicar o que ele significa. Era tipo assim, a culminação desse ato. Então ele fala: pois vieram acolher-se sobre o meu teto. E eles lhe disseram: fora daqui. Este indivíduo veio como imigrante e já quer ser juiz sobre nós. Olha só, tá vendo a alusão ao que ele fazia profissionalmente? Pois bem, vamos te fazer algo pior do que a eles. E avançaram violentamente sobre Ló, que já estava na frente da porta, para arrombar a porta e pisotear o Ló. Mas os hóspedes interviram lá de dentro, puxaram o Ló pela camisa para dentro de casa, fecharam a porta, enquanto os homens estavam do lado de fora, e os visitantes feriram os homens de cegueira, desde o menor até o maior. Então ficaram todos cegos, de modo que não podiam nem mais encontrar a porta. Os 2 homens disseram a Ló: se tens aqui ainda algum parente, genro, filho ou filha, e tudo que tem na cidade, tira daqui agora. Vamos destruir este lugar, pois grande é o clamor contra ele diante do Senhor. Ele nos enviou para destruir a cidade. Ló foi então falar com os genros que estavam para casar-se com suas filhas, que aí tem outra questão exegética aqui que eu resolvo lá no meu livrinho, os relacionamentos complicados da Bíblia. Cadê ele? Tá aqui. Aqui tem uma lição inteira sobre esse episódio da mulher, do Ló e do genro, da filha, etc., por conta da outra pesquisa exegética que eu fiz em cima desse texto. E aí ele falou: porque o Senhor vai destruir essa cidade, mas os genros pensavam que estivesse brincando. Aí eu paro por aqui, porque a história de Ló vocês conhecem, depois tacaram fogo em Sodoma e Gomorra e a cidade foi destruída, mas enfim. O que eu queria mostrar é essa relação do abusar com e Ló emprestar ou ceder as filhas dele para serem abusadas no lugar dos 2 homens. Então, por isso que na nossa cognição ficou fixo de que os caras queriam estuprar os visitantes. Então, o Ló ofereceu as mulheres para serem estupradas no lugar, as filhas virgens, para serem estupradas no lugar dos homens. E os caras não quiseram, então eles eram gays mesmo. Esse é o juízo geral, a leitura de superfície que quase todo mundo faz em cima desse assunto. Mas não é bem isso que está lá no texto, não, porque se você vai olhar o que aqueles verbos que estão sendo usados ali significam, eles significam outras coisas. Então, vou voltar aqui para o Steven Greenberg para trazer mais algumas coisas. Ele traz aqui uma coletânea muito legal de interpretações judaicas sobre esse episódio. E para quem nunca entendeu muito bem como é que os judeus leem e fazem a interpretação da Bíblia, eles têm 3 níveis de leitura da Bíblia. Eles têm um nível mais de superfície, eles têm um nível mais profundo e tem um outro nível ainda mais extenso, com mais análises gramaticais, etc. Aí sobre isso daí tem um curso de Bíblia aqui que a gente fala sobre isso. Eu não preciso gastar tempo aqui agora falando sobre isso. Mas o judeu, ele quando lê o texto bíblico, ele nunca se confina a uma única interpretação. Esse é um problema que nós, protestantes, temos a mania de fazer e é feio pra caramba. Porque o que acontece? A gente fica refém da opinião de um sujeito que pensa daquele jeito. Então, como a gente vai com a cara daquele sujeito,
O sujeito falou, a gente acredita em tudo que ele diz, a gente não vai investigar porque aquele sujeito está isento de dúvidas. Isento uma pinóia, o cara é humano. Os judeus não são assim. Por mais que eles sejam um exegeta, como é o caso desse rabino que escreve esse capítulo aqui do livro dele, ele foi consultar mais outros 10 rabinos com as suas outras interpretações, para poder colocar as interpretações em diálogo umas com as outras e ver o que é possível extrair como senso comum dentre essas interpretações. E o senso comum de todas essas interpretações é que não é de homossexualidade que está sendo falado ali. Então ele diz o seguinte aqui, ó. Entre os comentaristas rabínicos contemporâneos, a leitura comum do pecado de Sodoma foi a sua crueldade, sua arrogância, o seu desdém pelos pobres. Os sábios do Talmud babilônico também associaram a Sodoma com os pecados de orgulho, inveja, crueldade com os órfãos, roubo, assassinato e perversão da justiça. Olha só, gente, nada de sexo aqui. Aí tem um outro midrash aqui. Os escritores midráshicos retrataram amplamente a Sodoma e as cidades circundantes como arrogantes e autossatisfeitas, destruídas por pecados da avareza e pela indiferença com os pobres. Aí ele vai buscar ainda mais coisas sobre Sodoma. E aí descobre outras tradições rabínicas, outros contos dos rabínicos que falam algumas coisas assim muito interessantes. Aí ele descobre lá um conto judaico que fala sobre como que era o tratamento do sodomita com o sodomeu, né, o nascido em Sodoma, com os visitantes. E ele fala assim: descrevem Sodoma como uma área de recursos naturais muito inusuais. Ela era rica em pedras preciosas, em prata e em ouro. Cada rota em Sodoma, dizem os sábios, estava coberta com 7 filas de árvores frutíferas. Eles eram muito zelosos da grande riqueza e muito suspeitosos de todo o desejo de forasteiro. Bom, vocês vão lembrar que quando Ló vai morar em Sodoma, ele está saindo de uma briga muito grande com Abraão e eles se dividem. E o que atrai o Ló para Sodoma, ele olhou para a área de Sodoma, que era verdejante e bonita, e foi. Acontece que os habitantes de Sodoma, eles recebiam os forasteiros desse jeito aqui, com suspeita e muito intrigados com o que esse forasteiro está vindo fazer na nossa cidade, o que ele está querendo participar na cidade. Então, os habitantes da cidade estavam de acordo para transtornar a lei antiga de hospitalidade de viajantes. Ou seja, aquele costume que o nômade tinha de receber os viajantes com ele, o pessoal de Sodoma estava mancomunado para transgredir isso da pior forma possível, sendo hostil, sendo arrogante e sendo agressivo com qualquer visitante que tentasse, porque na cabeça deles, esse cara está espionando nossa cidade para vir morar aqui e tomar o que é nosso. E aí ele fala aqui, uma legislação mais tardia incluiu inclusive a proibição de dar caridade a qualquer visitante. Então não se podia dar água para um visitante, não se podia dar um pão, mesmo que ele quisesse passar o tempo na praça da cidade, como era o caso que os anjos queriam, e talvez por isso o Ló estava tão preocupado em tirar os anjos da porta da praça da cidade, porque eles iam ser realmente maltratados ali. Uma lenda conta que quando um comerciante vagava por Sodoma, as pessoas assinavam os nomes delas nas moedas, ele acho que era um comerciante. Então, quando comprava as coisas com esse comerciante, elas colocavam o nome delas nas moedas e davam para ele o dinheiro. E e ele não conseguia vender os pães totalmente. O que acontecia? Quando ele começava a sentir fome da viagem, porque as pessoas não compravam mais os pães dele, porque tinha acabado, todo mundo vinha para pedir a moeda de volta. Aí diz a lenda que uma vez um jovem levou em segredo o pão oculto e uma jarra de água para esse homem que estava lá de fora na rua, e depois que passou 3 dias, o homem que vendia tudo morreu, e o jovem que o ajudou também morreu. Foi uma jovem, aliás. Cobriram a menina com mel
colocaram a menina em cima da muralha da cidade e deixaram que as abelhas viessem para comer a menina. E aí diz a lenda judaica que foi essa menina que estava lá em cima do muro que gritou de dor com as picadas das abelhas, e esse foi o grito que chegou até a altura de Deus, o grito que inaugurou essa visita dos anjos a Sodoma para cair a destruição, porque é muito claro isso, né? O clamor de Sodoma chegou até mim, quando os anjos falam para Abraão. Então isso é muito interessante porque os judeus eles não descartam nenhuma dessas interpretações. A gente não, bota tudo para fora, né? Como se não prestasse nada. Mas eles não, eles consideram. Ele fala também de uma outra maldade que Sodoma praticava, que era muito interessante. Eles faziam assim, o visitante aqui ele vai se encaixar na cama. Então eles tinham uma cama padronizada lá. Quando chegava um visitante, eles convidavam esse visitante para ir dormir naquela tal da cama. Se o cara fosse menor do que a cama, eles estiravam o cara, torturavam o cara para esticar e ficar do tamanho da cama. E se o sujeito fosse maior do que a cama, eles serravam as pernas do sujeito para o cara caber na cama. Então eles eram maus, completamente perversos com o receber pessoas de fora. E aí isso começa a fazer uma série de sentidos, né, que a gente quando lê o texto bíblico somente, não dá conta de entender. E é isso que eu quero que vocês entendam nessa dinâmica de todos esses vídeos. Gente, que se a gente quiser entender certos textos da Bíblia, como eu falei aqui e volto a falar, não dá para usar só o texto bíblico. Temos que fazer pesquisa em paralelo com tudo o que pudermos para poder termos uma noção daquilo que está obscuro, que a gente não consegue perceber porque está meio que tapado, está meio coberto, tem uma palavra que evidencia, mas a outra não evidencia. Então, a cidade era muito ruim. Com visitantes ela era pior. E o fato daqueles 3 visitantes anjos estarem ali era extremamente perigoso para os anjos. Só que lá não tinha noção de que eles eram seres sobrenaturais. Então, o medo do Ló de que os caras ficassem na praça da cidade é genuíno, porque ele sabia o que aqueles homens eram capazes de fazer. E aí ele fala aqui mais, isso aqui é o rabino Steven Greenberg ainda falando. O pessoal de Sodoma não era apenas protetor da sua riqueza castigadora e também omissos nas obras de misericórdia. Eles também estavam desesperados para obrigar todos a se ajustarem em uma medida só. Eles tinham uma comunidade murada, acomodada, e eles tinham um zelo absurdo de se assegurar que nenhum mendigo ia perturbar o luxo e a paz deles. Então, toda pessoa pobre que aparecia por ali mendigando, eles deixavam morrer de fome do lado de fora da cidade. Ninguém entrava no muro da cidade. Do muro da cidade para dentro não entrava. Então, eles faziam questão que aquele necessitado, aquele cara que dependia da ajuda social, da ajuda das pessoas, morresse de fome lá do outro lado. Então, era um lugar de ameaça, de malícia e um dispositivo de tortura para desconhecidos. Sodoma era um pesadelo para qualquer visitante. E aí ele fala assim, Sodoma foi um lugar onde a compaixão foi castigada brutalmente, como a história daquela moça que ficou na muralha coberta de mel retrata. E aí ele fala que mais, os pais antigos da igreja, e assim também os rabinos daquela época, né, os padres da igreja, o pessoal da patrística, enfocaram a atenção nos pecados da falta de hospitalidade, da glutonaria, e, na verdade, da crueldade em vez da homossexualidade. E aí a gente vai entrar num outro âmbito. O que significa uma relação anal dentro do Oriente Antigo entre homens? Era um sinal de subjugação. Então, um homem, quando ele pegava um homem para ter uma relação anal com esse homem, ele fazia porque ele queria se impor sobre esse homem, mostrando quem é que manda aqui. Então, a relação sexual anal no Antigo Testamento é mais caracterizada como estupro do que como qualquer outra coisa. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai estudar a lei do Levítico, a gente vai estudar o texto de Noé também, a gente vai entender algumas coisas que ninguém nunca pregou direito sobre esses textos, porque os textos são complexos, tem que ir lá para a língua original para poder entender. Então, o que esse texto mostra para a gente? Ele mostra para a gente que a cidade era uma cidade extremamente perversa. Ele fala aqui, os pecados de promiscuidade e de profanação do nome de Deus e de ódio eram muito comuns entre os sodomitas.
e ele fala aqui, Babilônia não era afetada pela cultura romana a ponto de verificar nesse tipo de relação a homossexualidade. Mas depois, no segundo século ali, já primeiro século antes de Cristo, quando a moda romana, né, já está permeando os espaços internacionais, então essa questão da homossexualidade começa a ser observada ou tipo identificada nessas questões, porque em Roma e na Grécia a homossexualidade não era um ato de violência e de supremacia de um homem contra o outro. Era um ato de cordialidade, de amizade e de afeto, inclusive, muitas das vezes. Bom, então, já estou passando da minha hora de novo. Queria ficar só meia hora com vocês aqui, né? Mas já estou assim 5 minutos depois. Então, para a gente poder acelerar isso, eu recomendo que vocês leiam o texto do Ezequiel. Deixa eu ver aqui, Ezequiel, capítulo 16. Esse texto é muitíssimo interessante. Vamos dar uma olhadinha nele aqui agora, porque esse texto ele descreve quais são os pecados de Sodoma. Então, no imaginário judaico, no imaginário hebreu dessa época, quando você fala pecados de Sodoma, ele está falando dessa lista de pecados aqui. Alguém está falando que... Oi, Gustavo, tudo bem? Alguém está falando que não entendeu a questão do nome do dinheiro. Eu deixei, de vez em quando, eu tenho déficit de atenção, de vez em quando eu esqueço de falar as coisas, né? Eles escreviam o nome da moeda e diziam que iam comprar o pão do cara. Aí, quando o pão do cara acabava, eles matavam o sujeito que vendia o pão, que era um comerciante externo, e depois eles voltavam lá e pegavam a moeda que tinha o nome deles. A primeira coisa que eles faziam depois que o cara estava morto era roubar a moeda de volta. Entendeu? A Sara está aqui dizendo, e a gente acha que violência é coisa da atualidade. Pois é, gente. É punk o negócio, sabe? Márcio, não parou o vídeo não, o vídeo está rolando ainda. Então eu queria convidar vocês para dar uma olhadinha nesse texto de Ezequiel 16, que é um texto interessantíssimo e é aqui que eu vou começar a fechar a nossa fala de hoje. Olha que coisa. O texto é um oráculo profético contra Jerusalém. E nesse texto, Javé está igualando Jerusalém com Sodoma. Pronto. Javé está dizendo que a grande cidade santa, a habitação de Deus, o santo Sião é igualzinho Sodoma. Por quê? Porque faz o quê? Ora bolas, a gente sabe que em Jerusalém, naquela época, né, não se praticava homossexualidade assim em cada esquina. Então não é novamente de homossexualidade que está sendo falado. Então ele vai descrever aqui os pecados que Sodoma fazia e ele está chamando Sodoma de irmã de Jerusalém. Então vamos agora entender quais são os pecados de Sodoma. O que é sodomia de verdade? Tá bom? Então Ezequiel 16 diz assim, olha. Deixa eu ver qual versículo que ele começa aqui. Do versículo 40 e poucos em diante, deixa eu ver aqui exatamente como. Eu estou com uma Bíblia que não é a Bíblia que eu costumo usar. Estou com a Bíblia católica aqui porque eu gosto mais dessa tradução. Bíblia Vozes, para quem quiser uma boa Bíblia de referência para leitura, com notas de rodapé. Bem interessante. Olha, aqui no partir do versículo 44, ele fala assim, os autores de tal provérbio farão este a teu respeito. Então, Ezequiel 16, 44 em diante. Tal mãe, tal filha. És bem a filha de tua mãe, daquela que detestou o marido e os filhos. És bem irmã das tuas irmãs, que detestaram seus maridos e filhos. Vossa mãe era hitita e o pai morreu. Sua irmã mais velha, Samaria, com os povoados vizinhos situados ao norte. Tua irmã mais nova, situada no sul, é Sodoma e povoados vizinhos. Jerusalém, tu não só trilhaste os mesmos caminhos e praticaste as mesmas abominações, mas aos poucos te corrompeste em toda a tua conduta geral mais do que elas. Olha, Javé está falando isso é para o povo dele, tá? Então vamos começar a ter um pouquinho de ouvido e entender? Juro por minha vida, diz o Senhor Deus, Sodoma e os povoados vizinhos jamais fizeram o que tu e os teus povoados fizeste. Gente, aqui o negócio começa a ficar feio. Porque Javé está começando a dizer que todas essas atrocidades que eu mencionei aqui no texto, que eu estava lendo do texto do Rabino, todas essas atrocidades eram nada perto do que Jerusalém faz com as suas pessoas. A culpa de Sodoma, tua irmã, e povoados vizinhos consistiu em orgulho, alimentação excessiva, tranquilidade ociosa, desamparo do pobre e do indigente. Tornaram-se arrogantes
e cometeram abominações em minha presença. Por isso as fiz desaparecer conforme viste. Samaria não cometeu a metade dos teus pecados. Tu, Jerusalém, cometeste muito mais abominações do que ela. Com tantas abominações praticadas, tu as fizestes parecer justas. Ai, gente, eu começo a ver a igreja aqui de hoje em dia, né? Carrega, pois, também tu a desonra, porque vieste a ser advogada das tuas irmãs, por causa dos pecados pelos quais te rebaixaste mais do que elas. Não são mais justas do que tu. Envergonha-te também tu e carrega a desonra por teres justificado as tuas irmãs. Mudarei a sorte delas, a sorte de Sodoma e povoados vizinhos. Mudarei a sorte de Samaria e povoados vizinhos. Mudarei também a tua sorte junto com a delas, a fim de carregardes a desonra e ficardes confundida por tudo o que fizeste para consolo delas. Tua irmã Sodoma e povoados vizinhos voltarão à situação de outrora, ou seja, à situação de honra. Samaria e os seus povoados vizinhos voltarão à situação de outrora. Também tu, com os teus povoados vizinhos, voltarás à situação de outrora. Acaso tua irmã Sodoma não se tornou objeto de maledicência em tua boca, enquanto vivias na arrogância, antes de se tornar manifesta a tua maldade? Agora, Jerusalém, és tu o objeto de zombaria nas cidades edomitas e em todas as cidades vizinhas dos filisteus, que de todos os lados te insultam. Deverás carregar a tua infâmia e as tuas abominações, diz o Senhor. Em hebraico, assim falou Adonai. Gente, isso é tão sério. Eu não sei se a gente tem noção do quão sério isso é. Porque a gente fica o tempo todo metendo o pau em cima dos nossos contemporâneos sodomitas, que a gente apelida de homossexuais. No entanto, a palavra do Senhor para a gente é de que Jerusalém, você faz coisa muito pior. Javé está falando para o seu povo, meu povo, vocês não são ponto de referência para nada. Vocês criticaram Sodoma a vida inteira, mas vocês não são exemplo. E o que eu vou fazer com vocês é o mesmo que eu vou fazer, que eu fiz com Sodoma. Vou restaurar. Sodoma, né? A gente sabe que ela desapareceu do mapa. Deus restaurou Jerusalém por amor, como Ele tem restaurado a igreja cristã por amor. Gente, desde que eu comecei a fazer esses lives aqui, vocês não têm noção da quantidade de gente que quando termina a gravação, me acessa por inbox ou depois pelo WhatsApp, contando as suas histórias, os dramas vividos por eles, o conflito interior de se entender, de se descobrir gay e depois tentar ajuda espiritual, consolo, acesso a Deus e a igreja sempre colocar para fora. Então, fica aí dever de casa. Esse texto do pastor Luiz Roberto, que é o meu futuro pastor, que vai tomar posse agora em dezembro, janeiro, na nossa igreja lá na Memorial da Tijuca, que ele fala que nós somos homoclastas. A gente gosta de idolatrar, né? Essa coisa da homoafetividade. E ele fala exatamente isso. Eu adorei, viu, Luiz? Se você estiver assistindo aí, obrigado por ter mandado. O Luiz foi meu professor do seminário, na época do mestrado. E agora ele vai ser o pastor da minha igreja. Mas que texto bacana que ele mandou. Um texto curto que você pode ler, já está linkado aí embaixo, sobre isso. O pecado de Sodoma não era homossexualidade. O pecado de Sodoma era toda essa lista de iniquidades, perversidades, maldades, indiferença com o necessitado. Nós somos sodomitas, sabia? A igreja de Cristo hoje, no Brasil, tem sido mais sodomita do que os ditos sodomitas. Vamos pensar nisso aí? Um pouquinho essa semana? Vamos digerir esse negócio com calma? 2 convites para você. Tem uma turma aí de Bíblia, Gênero e Cultura Contemporânea começando em janeiro. Inscrições estão abertas agora. Para você poder se matricular, você precisa entrar no site da nossa empresa, Igor Gestão de Ensino, vai lá www.eaglegestão.com.br. Lá embaixo, na primeira página, tem um formulário, você preenche aquele formuláriozinho e diz assim, eu quero me matricular no curso Bíblia, Gênero e Cultura Contemporânea. O valor do curso é 4 mensalidades de 190. Lília, está muito alto. A gente pode fazer em 5 de 155.
Está muito alto. A gente pode desmembrar isso daí, tá bom? Mas vem conversar com a gente. Não deixa de cursar, porque esse curso é um espaço onde a gente está dialogando isso a nível de neurociência, a nível de sociologia, a nível de exegese bíblica, como vocês estão vendo aqui. Eu não estou falando de teologia dogmática, eu estou vindo para o texto bíblico interpretar esse texto, porque é onde eu tenho propriedade para fazer. Gastei muitos anos da minha vida estudando isso aqui para poder chegar aqui para vocês dizer isso. E então a gente montou esse curso, porque esse curso ele é um avanço e um aprofundamento de tudo aquilo que eu já dei nos seminários sobre Bíblia e Gênero, em 5 seminários diferentes aqui no Rio de Janeiro, todos eles batistas, não, 4 batistas e um era interdenominacional. E também, o último detalhe, então, não perca a matrícula, você tem até dia 30 de dezembro para fazer a matrícula desse curso, para começar a estudar em janeiro. E aqui tem o nosso livrinho, Relacionamentos Complicados da Bíblia. Inclusive, essa história do Ló tem uma lição exclusiva aqui, falando sobre Ídite, a mulher do Ló, e que complementa informações sobre esse conteúdo que eu dei para vocês aqui agora. Está acabando, já tem menos de 250, semana passada tinha 300, né? Então, tem menos, então está acabando, gente. A primeira edição está sendo esgotada, porque esse livro vai zerar e ele vai ser refeito na perspectiva das mulheres mentoras da CEPAL e a gente vai relançar esse livro para atender a rede de mulheres mentoras, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Vou ver aqui se tem alguma coisa que é importante que eu possa esclarecer de uma vez. E, enfim, continue fazendo perguntas. Perguntas lindas são bem-vindas e a gente está aqui de coração aberto para responder. Agora, se você está convidando, está marcando aqui, fulano, assiste esse vídeo. Aí esse cara vem para citar a Bíblia para a gente aqui do tipo, a Bíblia fala isso. Aí eu vou mandar ele estudar, sabe? Vou mandar ele estudar. Com muita bondade, vou mandar ele estudar. Tá bom, gente? Beijo grande para vocês